Bom, antes de abrir para as perguntas, vou fazer uns comentários rápidos e uma pergunta mais transversal aqui. Primeiro eu queria chamar a atenção que eu acho que esse livro ele surge num momento propício, que a gente vive uma onda global, especialmente brasileira, de criminalização das políticas públicas. Particularmente a política fiscal, ela foi criminalizada, já teve sua primeira ré, vamos chamar assim. E eu acho que o que o livro traz é uma contestação dessa criminalização, não só da ótica fiscal, mas na ótica que ela arrasta dentro das demais esferas. E um outro aspecto que eu queria chamar a atenção acho que particularmente desde o conceito de Washington, da década de 90, e que a gente tem de um modo mais explícito essa concepção do que seria o Estado neoliberal, é um Estado que deveria focar justamente em 3 áreas: saúde, segurança e educação. E hoje a gente tem aqui na mesa 2 dessas grandes áreas que o Estado deveria focar, representadas, e mostrando que mesmo o Estado neoliberal, as políticas que ele aplica, não garantem que esses 3 focos sejam aplicados da maneira correta. Então fica, de repente, um comentário para o pessoal da mesa. E a pergunta transversal que eu queria fazer, que eu acho que nessa época de eleição é um tema que surge muito fortemente, é esse debate, ou pseudo-debate que existe no Brasil, entre a questão da eficiência do gasto orçamentário e o tamanho do gasto. Eu acho que essa é a grande questão que a gente tem que levantar agora, porque com a PEC dos gastos aí, e a princípio sua não revogação, eu acho que isso vai vir com muita força. Eu queria que de repente o pessoal da mesa comentasse. Eu acho que na saúde isso é particularmente aparece com muita frequência, que na verdade o que existe é uma falta de eficiência, porque o gasto de saúde é muito elevado, é o maior orçamento do Estado, em outros países tem gente que gasta menos e não é mais eficiente, enfim. Eu acho que vale muito a pena. Então agora vamos abrir suas perguntas, a gente coleta algumas e depois vê como é que faz. Tá? Bom, Arthur, sou da FBNDES. Eu acho importante, viu, Esther, essa coisa de resgatar o tema austeridade que você comentou no início. Eu lembro, até coloquei no meu canal pessoal do YouTube isso, uma fala do Pedro Parente, em que ele diz, esse é um debate com Pércio Arida, organizado pelo The Economist aqui no Brasil, e ele discute essa importância de ter uma estratégia de marketing para vender políticas. E ele fala textualmente isso, olha, pega o caso da responsabilidade fiscal. Até a gente usar o nome responsabilidade, se falava de austeridade. E austeridade é um negócio que todo mundo batia, e todo mundo lembrava de problemas sociais, que viu na austeridade. Então a gente foi e trouxe esse novo nome, responsabilidade. Ao tratar a responsabilidade, quem é contra a responsabilidade é o irresponsável. Então, assim, ali tinha uma vitória. E ele reconhecendo isso como uma estratégia. Então, trazer o tema da austeridade, eu acho que tem a ver com essa batalha aí. Também tem a ver com a batalha, com a nossa história de inflação. O argumento que os caras estão sempre usando são as consequências do desequilíbrio das contas públicas e ameaça inflacionária. Ao fazer um livro dando elementos para mostrar a consequência da adoção das políticas de austeridade, é importante nesse balanço de ideias. Quer dizer, as pessoas lembram da inflação, acho que as pessoas têm que ter claro qual é a consequência de adotar políticas que, em nome de combater a inflação, geram essas consequências que vocês estão apontando. Então, também acho que isso em termos de dar mais elementos para quais são as consequências dessa opção que se faz pela austeridade, né? Eu acho que isso também avança no debate político de hegemonia de ideias que a gente já mencionou aqui na mesa. Assim, eu não vou comentar muito sobre isso, mas é evidente que o BNDES foi uma das vítimas dessa discussão sobre a austeridade fiscal, né? Ficou em cima do BNDES, como o BNDES ficou conhecido como um dos grandes culpados pela crise, por conta dos subsídios do BNDES, dos juros, foram feitos vários cálculos do peso do subsídio do BNDES. Em geral, esses cálculos, a norma deles foi apresentar os custos fiscais, os custos de subsídio, sem nunca apresentar
os benefícios fiscais do BNDES, por assim dizer, né? Quer dizer, as consequências da ação do BNDES sobre a arrecadação, e, enfim, é fácil mostrar em alguns exercícios, usando algumas hipóteses, de que provavelmente a coisa do BNDES ou empata, ou é positivo para o BNDES, quer dizer, há um benefício líquido positivo se você fizer algumas simulações, lembrando que o BNDES pagou também muita coisa em termos de tributos, de dividendos, essa coisa toda. Finalmente, eu queria, como a gente aqui é uma casa do desenvolvimento e estamos pensando aqui para frente, eu fiquei muito interessado no final da sua fala. Eu queria que você, se pudesse, desse mais elementos aqui para a gente, para falar sobre como é que seria esse processo de desenvolvimento orientado para a superação do problema da desigualdade econômica. Eu fiquei curioso dessa... Assim, a minha visão de ponto de partida é, na verdade, que a gente tem que ter uma ação pelo desenvolvimento e ações que hajam na direção de correção de desigualdades. Eu sou, então, talvez um desenvolvimentista mais tradicional nesse sentido. Acho que essas duas ações são importantes, mas acho que são paralelas. Acho um absurdo culpar o BNDES pela desigualdade no Brasil. Acho que o BNDES tem que ter como missão garantir a instalação de atividades produtivas eficientes dentro do país. Agora, o governo tem que fazer a reforma agrária, o governo tem que fazer os programas sociais para... Bom, eu estou estilizando aqui um pouco a coisa para ajudar a fazer a contraposição. Mas fiquei curioso, queria saber mais sobre essa sua proposta desse programa de desenvolvimento. Obrigado e parabéns aí pelos autores do livro. Boa tarde, gente. Eu sou Marcelo Mitterhoff, da área de Comunicação e Relacionamento Institucional do BNDES. Eu vou fazer 2 comentários breves e uma pergunta para a Esther. O primeiro comentário é que o Ney não falou aquela frase lamentando. Ele, na verdade, ele estava dando a receita e atestando que isso era bom se um dia eu estiver preso e falar alguma coisa. Eu quero também que alguém relembre isso, porque... enfim, para não ficar estigmatizado, né? Segundo, eu não, apesar de ser economista na área de comunicação, não é à toa, porque eu acho que o debate em torno das palavras, ele é um debate, o debate das narrativas, ele é fundamental para que a gente ganhe no aspecto político e econômico. Então, um livro como esse, ele tem a grande virtude de mostrar quais são as consequências da austeridade, porque é o que contrapõe aquilo que o Arthur falou. Quando o Pedro Parente fala, a gente precisa estabelecer lei de responsabilidade fiscal, porque aí você tem que ser contra a responsabilidade, tem que ser contra a lei, né? São duas coisas que são bons tabus, né? E o contraponto que a gente consegue oferecer são as consequências dela. Então, é de fato uma coisa muito importante. Mas tem um outro debate que a gente também precisa avançar, e aí a minha pergunta para a Esther, que não é um debate novo, é um debate antigo, que qual o papel do gasto público. O papel do gasto público na economia é um debate de quase 100 anos, em que a austeridade virou, sem dúvida nenhuma, a maior bandeira ortodoxa dos últimos 40 anos. E isso significa que, embora não seja muito difícil se contrapor teoricamente a isso, ela tem um reflexo na forma como um governo que não vá se pautar pela austeridade precisa enfrentar enfim, os preços de mercado, como é que isso pressiona a dívida pública, como é que isso pressiona juros, câmbio e outras coisas. Então, eu queria que você falasse só da sua experiência, de como é que a gente faz o balanço entre a necessidade de atender a crença que não precisa ser verdadeira, né? Mas que, mesmo não sendo verdadeira, impacta a nossa capacidade de exercer uma política. Eu só queria parabenizar vocês, enfim, pelo trabalho. A Carla Reis, área industrial do BNDES.
Queria parabenizar, lamentar que eu vou ter que sair correndo agora, não vou poder ouvir, estava pedindo para o Vitor prestar atenção e me contar o desenrolar do debate, mas basicamente só parabenizar pelo trabalho. Obrigada. Boa tarde a todos, sou o Vitor, a Carla roubou aí o microfone usando a patente dela, de minha gerente. Sou da área industrial também, trabalho com saúde. Funcionário dela. Bom, aí a Carla já agradeceu. Eu queria reforçar um pouco o que o Marcelo falou e o Arthur também em relação aos símbolos, né? E lembrar da história... É Pedro, né? Desculpa, que o Bruno lembrou que a carta de celebração de declaração de independência do Brasil saiu do Palácio e foi assinada pela Maria Leopoldina, que é uma mulher. Então, a gente raramente lembra que, na verdade, a independência do Brasil foi declarada pela Maria Leopoldina. E esse esquecimento talvez tenha uma simbologia só importante. Completar, o primeiro chefe de Estado do Brasil independente foi a Maria Leopoldina. Pois é. Oficial, né? Bom, o Carlos a gente já se conhece de outras oportunidades aí. Acho que a apresentação dele de saúde foi muito interessante, tentando fazer esses exercícios para trás, né? E assim, acho que agora me perdi um pouco no que eu ia falar. A gente tem, enfim, a PEC do gasto está aí, tá vigente, né? E toda a discussão da gestão da saúde, né, está hoje emperrada pela discussão macroeconômica e está focada nessa discussão queria que você explorasse mais a discussão do empenhado, pago, que você comentou, que eventualmente é uma sutileza das finanças públicas que atrapalha aí muita gente. Então a gente também tá atento aí a essa questão das finanças públicas, de inflar de um lado, tirar do outro, como é que essas contas vão ser trabalhadas. E assim, falar da perspectiva do banco, né, em saúde, a gente tenta incorporar já há bastante tempo essa ideia de que investir em saúde contribui não só para a geração de emprego qualificado, para a transformação da economia. Trabalhamos muito fortemente para a implantação da biotecnologia moderna no país. A gente tem vários investimentos financiados pelo banco e pela FINEP, que fica aqui nesse prédio também. Então, a gente tenta trabalhar nesses conceitos, obviamente dado todas as restrições do contexto. Mas eu queria que você explorasse especificamente o debate de finanças públicas. Obrigado. Paulo, eu tenho mais de um quarto de século aqui no banco. Eu não vou provocar mais piadas falando o resto do mundo. Mas é o seguinte, na Constituição de 88, que eu me lembro daquela época, a Constituição feita pelo Centrão, portanto é interessante ver qual é o deslocamento do mundo, essa janela de Overton, que é a Constituição feita pelo Centrão, é vista como progressista. Teve uma lei que instituía na Constituição uma lei de usura, que nunca chegou a ser implementada, certo? Teve gente até do campo conservador, como a grande sacerdotisa do discurso de austeridade no Brasil, que é a Mônica de Bulli, colocando o problema de você... que essa PEC ela é muito complicada de ser implementada. Então, há uma questão na luta contra a questão da PEC que tem que se entender o quanto ela é contraditória com o restante das obrigações da Constituição, e quem tem precedência aí nessa história é só lembrar que o artigo que tabelava os juros em 12% nunca chegou a ser implementado, concretamente. Tá? Então, acho que esse é um ponto para se lembrar para a luta da questão da PEC, que a PEC não, ela é para ser litigada, além de removida. Aí entra um outro problema, que se não é para se acabar com esse troço, alguma intervenção tem que se ter à esquerda nele, que é a LRF, certo? E aí, a gente fazer uma discussão de austeridade só no momento do Bruno falando do Estado, aparecer pela primeira vez a menção da LRF, ver como a gente, digamos assim, adotou isso como parte da paisagem. Então eu diria coisas como, por exemplo, abrir um espaço para que na LRF
por exemplo. Não podemos revogar a LRF, tudo bem. Então você coloca que, além de poder congelar salários, isso assim, é um Estado que atingir aquelas condições, todas as isenções fiscais oferecidas por ele estão suspensas. Eu te garanto que com uma norma dessa, porque quem fez a LRF só tomou medidas em relação a salário, não toma nenhuma medida em isenção fiscal. E eu digo que quem fez a LRF fez aqui, nessa instituição, fazendo o papel da instituição de ajudar a pensar o país, ao invés de querer escrever planinho para o que o país vai fazer. Eu acho que esse é um dos papéis, o papel das pessoas pensantes do banco deveria ser, como se foi naquela época, o papel de ajudar, dentro do que o governo está fazendo, a pensar o país e não oferecer o que o banco acha para o país. Isso é uma divergência que eu tenho aí da coisa. Então, acho que esse tipo de engajamento é importante e, para o mal, o banco teve esse engajamento em 2001, 2002. Tá? E aí entra o último ponto, que é o seguinte, a Constituição, ela tentou ser federativa, certo? E aí veio o DRU, veio as medidas do Banco Central totalmente voltadas com mecanismos que os juros são cobrados, independente de como foi construída a dívida do passado, certo? Então, esse é um outro problema. A questão federativa, certo, passa por um compromisso de quanto o Banco Central pode praticar esculacho para cima de estados e municípios, certo? Afetando juros que eles pagarão sobre dívidas passadas, certo? A questão federativa passa por entender que, por exemplo, um país que está num grande processo de desenvolvimento como a China tem perto de 90% do seu orçamento executado por entes subnacionais. Então, há uma coisa do processo de discussão brasileiro, certo, que precisa voltar, e aí entra o problema colocado por você das pessoas que se pensando o nacional, que é nós aqui do banco, certo? E a gente teve tentativas de fazer discussão de coisa regional com baixíssimo engajamento das pessoas, baixíssima presença, porque afinal de contas nós pensamos o país, pensamos coisas grandes, certo? A gente não está pensando em como a gente vai operar, indo ouvir as pessoas dos estados, as agências de desenvolvimento local, isso assim, não é isso que nós... Não, porque nós sabemos isso, certo? Então, há um problema nisso, de lidar com o regional, certo? Que é essa questão de, se nós que estamos pensando o país, pensamos com reverência ao mundo local, pensamos, digamos assim, a Latânia Bacelar, certo? Ou se pensamos que estamos fazendo o desenvolvimento do Brasil e aí o mundo local é um mero detalhe, certo? Que é o que acaba acontecendo, certo? Então, quando você vê certas discussões de reforma tributária, você pega o exemplo de uma frase que eu me lembro de 20 anos atrás, do ex-ministro Ciro Gomes, na época da Fazenda, isso assim, falando que fazia discussão, quando era candidato a presidente na época, fazia discussão de reforma tributária com os governadores é mais ou menos como chamar os perus para discutir o Natal. Eles vão dizer que é uma festa muito divisiva, parará, isso assim. Então, há uma questão de entender que precisa ter isso. Essa, para mim, é a parte complicada. Entende? E essa parte daí implica nisso. A gente tem que ampliar o horizonte do que é entender a austeridade, a gente precisa ampliar o horizonte do que é entender o espaço de atuação do nacional, certo? E os limites de compromisso que temos que ter dentro disso. Entende?